Sejam muito bem-vindos para mais um episódio de Tone Hacks. E no vídeo de hoje a gente vai ver um tutorial passo a passo de como você criar o seu próprio Impulse Response utilizando apenas um software gratuito. Vamos nessa! Então, começando do começo, o que danado é esse Impulse Response que ficou tão famoso de uns tempos pra cá, apesar dele ser um lance bem antigo, saca? Um dos primeiros equipamentos do mercado que foi capaz de ler os Impulse Response, eu acredito que foi o Fractal Ultra, e ele é de 2007, saca, velho? É 14 anos atrás. A gente tem plugins gratuitos que são IR Loaders, né, há mais de 10 anos. Então, realmente é uma tecnologia bem antiga, mas que vem ficando famosa, principalmente aqui no Brasil, de uns tempos pra cá, por causa dos equipamentos mais baratos que estão sendo agora capazes de carregar esses Impulse Responses, que realmente precisam de um DSP dedicado, precisam de processamento, de bastante processamento para carregar, e que esse processamento, uns tempos atrás, só existiam equipamentos caríssimos, então o Brasil não tinha, o brasileiro, o guitarrista brasileiro médio não tinha acesso a esse tipo de equipamento, mas que agora está bem mais fácil ter um equipamento que carregue esses arquivos. E o que danado é Impulse Response? Traduzindo literalmente do inglês, Impulse Response é basicamente resposta a um impulso, resposta de um impulso. Você basicamente vai mandar um impulso para alguma coisa e vai capturar como aquela alguma coisa responde ao impulso que você está enviando. Eu digo alguma coisa porque não existe Impulse Response apenas de guitarra, apenas de gabinete de guitarra. Existe também, por exemplo, Impulse Response de reverb, que busca captar como uma sala que você goste muito da ambiência daquela sala, você consegue capturar através da mesma tecnologia como aquela sala reage o reverb daquele ambiente. Tem inclusive alguns vídeos aí na internet que são bem interessantes, que a galera pega balões de ar, que vão servir como um impulso, vão para uma sala que eles curtam a ambiência, que eles gostem do reverb daquela sala, do som daquela sala, espalham microfones por essa sala, em algum local que você curta ouvir a ambiência daquela sala, você vai lá, estoura o balão, envia um impulso para aquela sala, a sala responde àquele impulso com a ambiência, com o reverb daquela sala, e os microfones captam a resposta da sala àquele impulso de áudio que foi o balão. Você transforma esse som que foi captado pelos microfones no arquivo através do software que eu vou demonstrar aqui, um software de desconvolução, e através desse arquivo gerado você consegue utilizar o som daquela sala como um reverb, como se você estivesse naquele ambiente, saca? E no gabinete de guitarra é uma coisa bem parecida. Um impulso, ao invés de um balão, é um white noise que a gente vai gerar aqui no programa, que é basicamente uma varredura de todas as frequências que o ouvido humano consegue escutar. A gente vai pegar essa varredura, vai pegar esse white noise, vai mandar para o nosso falante de guitarra, e vai microfonar o nosso falante de guitarra e vai capturar a resposta do impulso que a gente está enviando para o falante de guitarra. Vai capturar esse som através do software de convolução, vai transformar em um arquivozinho Wave, que será lido tanto por pedais, como pedaleiras, como softwares IR Loaders, os carregadores de Impulse Responses. Deu para entender finalmente o que danado é Impulse Response? Espero que tenha dado. Então, sem mais delongas, vamos embora entender o processo, o passo a passo de como criar esse danado desse Impulse Response. Antes de começar, eu queria dizer que existem algumas formas de você capturar esse Impulse Response. Esse passo a passo aqui que eu vou passar para vocês, ele é baseado em muitos tutoriais que eu vi aí na internet, em muitos testes que eu fiz aqui. Tem gente que faz de uma forma X, gente que faz de uma forma Y, e eu fui encontrando a minha forma, combinando, e eu vou passar ela aqui para vocês, sempre explicando os motivos dos porquês eu tô fazendo aquela etapa daquela forma, saca? Porque também vai ter uma outra opção que, se você quiser testar aí, quiser seguir, fique à vontade. Bom, o primeiro passo de todos é bem conhecido por vocês, é basicamente você tirar o melhor som possível do seu amplificador, do seu gabinete, dos seus microfones. Você vai timbrar o seu amp, microfonar do melhor jeito possível. Aqui eu estou utilizando a minha Isobox, que, para quem não sabe que danado é uma Isobox, eu fiz um
um vídeo aqui, vou deixar aqui no card. Lá dentro da Isobox tem um falante da Mesa Boogie, um Black Shadow, que é basicamente um V30 da Celestion feito em parceria ali com a Mesa Boogie. É um falante que eu curto bastante. E eu microfonei ele com um SM57 e um AT2020. E o primeiro amplificador que eu utilizei para teste foi o JCM800. Aqui vem uma primeira característica, que foi uma coisa particular minha, que eu preferi fazer dessa forma, que foi como eu pretendo utilizar esses impulse responses com prés digitais, com prés de pedaleira, prés de plugins. Eu achei melhor que eu tentasse chegar no melhor som possível, já utilizando o plugin que eu gostaria de usar junto com esse impulse response para fazer o mais personalizado possível. Isso foi uma escolha minha, saca? Então, junto com o JCM800, eu utilizei um plugin, inclusive gratuito, que eu gosto bastante, que ele simula o Marshall, o Hybrid. Vou deixar também o link de todas essas coisas gratuitas, esses plugins que eu estou falando aí embaixo na descrição. E como foi que eu liguei isso? Simulei o Hybrid, o meu Marshall, diretamente com um plugin gratuito no meu computador, na minha DAW, que aqui é o Studio One 4, mas que você pode usar qualquer DAW para fazer isso, não interessa nesse processo. Saí da minha interface de áudio, fui para o meu JCM800, liguei no return e timbrei ele da melhor forma possível. Gravei uma besteirinha, inclusive para ter de referência para depois se o impulse response ficou próximo ou não. E aí, depois de chegar no melhor timbre possível com essa combinação, com esse plugin escolhido e com o meu falante escolhido, a gente vai para a etapa finalmente da criação do impulse response. Vamos para o computador ver como é o processo. Então, bora lá. Começando aqui do começo, eu gravei aqui essa pista, uma guitarra em linha que foi com a minha Les Paul. Les Paul acho que vocês já conhecem aí dos vídeos, né? É uma ESP, uma ESP que tá com uns puffs bem classicões, um captador da ponte. E eu gravei aqui um som em linha com esse plugin chamado Hybrid, que é o meu Marshall, para vocês entenderem aí o caminho. A Les Paul entrou diretamente na interface de áudio, teve esse Marshall simulado e saiu aqui pela saída 3 da minha Tascam 1608, pela minha saída 3, para uma peça que é importante, mas não é essencial, que é o Reamp Box da Radial. Vou mostrar aí para vocês a imagem. Reamp Box é nada mais nada menos do que um DI ao contrário, saca? Ele vai voltar o sinal da guitarra como era anteriormente, a impedância da guitarra como era anteriormente, mais apropriada para você colocar num amplificador de guitarra. Ah, Lucas, então quer dizer que se eu não tiver o Reamp Box, eu não posso criar um IR? Pode sim, faça aí. Pode ser que dê uma leve comidinha nos agudos, pode ser que você tenha um pouco mais de ruído, mas você consegue sim fazer o processo, beleza? Então foi isso, guitarra, interface de áudio, o Marshall sendo simulado aqui com o Hybrid, saindo pela minha interface, direto no meu Reamp Box e indo para o return do meu JCM800, que vai para a minha Isobox. E aí o que é que eu fiz? Eu separei aqui os dois microfones, aqui tá, tirei esse afinador, aqui tá o sinal que eu gravei com a Les Paul, e aqui tá os dois microfones captados pelo som que eu tirei, o SM57 e um AT2020. Eu tenho eles aqui separadamente, certo? Som do SM57. E o som do AT2020. Os dois somados. E aí nessa hora eu já posso aproveitar para timbrar da forma que eu quiser. Aqui eu achei que o AT2020 ele tirou um pouquinho do ardido e da pressão do SM57, então vou dar uma baixada nele. Pronto, aqui eu gostei, já timbrei os meus microfones com os volumes que eu quero. Isso aqui vai servir de referência para mais tarde. E o primeiro passo é esse, timbrar o seu amplificador da melhor forma possível. Vamos agora para o procedimento de criação de IR. O programa que a gente vai utilizar é esse Voxengo Deconvolver, é o software, que vai estar o link aí na descrição. Ele tem uma versão gratuita, que é essa versão aqui, que está sendo utilizada, então tem aqui, ó, Demo Version. E a primeira coisa que você tem que fazer é clicar aqui em Test Tone Gen, que vai te dar aqui as opções. O Bit Depth eu deixo em 24 mesmo, não vejo, nunca vi necessidade de tanta informação quanto 32 bits,
nem em gravação, nem em nada do tipo. O sample rate aqui para testar, eu vou fazer em 48. Lembrando que o sample rate que você colocar aqui no aplicativo, no Voxengo, coloque também na sua interface de áudio. Então, eu estou rodando aqui minha interface em 48, então vou deixar em 48. Channels mono. E aqui a última opção é a duração desse white noise que a gente vai gerar. Isso aqui é um gerador de white noise. E em vários tutoriais eu vi a galera colocando 30 segundos. Eu vou colocar em 60, vi algumas pessoas usando 60 também. E pra mim, isso aqui foi bem útil, porque enquanto você tá fazendo o procedimento, pode ser que alguns microfones eles clipem, saca? E não é interessante que eles clipem, mas é interessante que você mande o máximo de volume possível sem eles cliparem, saca? Então quando eu aumento aqui o tempo, eu consigo ver mais facilmente se eles clipam ou não, saca? Então coloquei aqui 60 segundos. Você clica em Generate, em gerar esse white noise, e aí é só escolher uma pasta e salvar o seu arquivo, o seu sweep de white noise, a sua varredura de white noise, salvar. Por agora, você guarda o seu Voxengo de Convolver e volta para sua DAW. Você vai importar o seu arquivo, o seu sweep, e vai ser basicamente uma faixa preta gigante, saca? Eu gosto de colocar ela aqui no começo do projeto, apenas para ter uma facilidade maior da leitura do tempo. E aqui tem o nosso sweep. E a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz com a guitarra. Você vai direcionar esse sweep de white noise diretamente para o seu amplificador. Aqui no caso, a minha saída está na saída sub 1, que é a saída 3 da minha interface de áudio, que está indo diretamente para o return do meu amp. E aqui a gente tem mais uma coisa específica que eu testei e preferi utilizar dessa forma. Muita gente nessa etapa daqui, ao invés de utilizar powers valvulados de guitarra, gosta muito de utilizar powers transistorizados totalmente clean, saca? Eu tenho um power amplificador de PA, saca? Mas ao mesmo tempo que eu tenho alguns cabeçotes valvulados. E testando os meus cabeçotes valvulados, eu percebi que existe uma diferença bem grande quando você coloca um ou outro, saca? E essa diferença termina dando uma influenciada muito grande no timbre. Então eu preferi, ao invés de fazer como várias pessoas fazem, que criam aí seus impulsos responses, ao invés de utilizar um power transistor totalmente limpo para realmente focar no som apenas do meu falante, resolvi aproveitar também o timbre do meu power valvulado, já que eu tenho alguns amplificadores tão interessantes, já que o meu JCM 800 aqui está com um quarteto lindo, maravilhoso de LE34 Tung Sol. Então eu quero de alguma forma aproveitar isso daí, saca? E vocês vão ver que faz bastante diferença o power que você utiliza. Isso dá pra ver, inclusive, visualmente. Já já vocês vão ver. E aí pronto, velho. Importou o sweep de white noise do Voxengo de Convolver para sua DAW. É só direcionar o seu white noise para o seu amplificador, saindo da sua interface para o seu amplificador, tomando muito cuidado para não explodir o seu falante. Aqui no meu Reamp Box eu tenho um botãozinho de volume que me ajudou bastante. Eu fui regulando nele mesmo, principalmente o condensador, ele já queria saturar, já queria estourar logo. E como é uma varredura muito agressiva de todas as frequências, você realmente nessa hora tem que tomar cuidado, não só com o seu falante, como claro, com seus ouvidos também. É um barulho bem estranho. Eu vou dar um play aqui só para vocês entenderem mais ou menos qual é o barulho. Vou até baixar aqui para mim. É basicamente uma varredura completa aí de frequências, como eu expliquei lá no começo do vídeo, para a gente captar como o seu falante se comporta diante de todas as frequências que são enviadas para ele. Esse aqui é o nosso impulso e a resposta do nosso falante será captada pelos nossos microfones, beleza? Então vou duplicar aqui os canais do SM57 e do AT2020, SM57 WN de White Noise e AT2020 WN de White Noise. E aí é só clicar em gravar. Aqui estou tomando cuidado com o volume para não clipar. Vou fazer novamente porque dá para gravar um pouquinho mais alto. Clica em parar e aqui nós temos a nossa leitura de white noise do
Marshall, então eu vou pintar aqui de amarelo, do nosso JCM800. O de cima é o SM57 e o de baixo é o AT2020. E aí agora o procedimento é bem simples. A gente tem duas opções. Pode exportar separadamente cada microfone, se a gente quiser o som só de um microfone ou só do outro microfone, ou a gente pode misturar os dois microfones. Lembra que eu dei uma mixada entre os dois sinais quando eu capturei o som tocando? Pronto, é só você repetir esse volume nos white noises captados dos mesmos microfones. Aqui, ó, eu tinha mixado e tinha chegado na conclusão que para mim, pro meu gosto, eu abaixei aí 14 decibéis do AT2020 e gostei dessa soma. Então você vai repetir no white noise exatamente o mesmo volume que você timbrou anteriormente, saca? Dessa forma, você vai misturar o sinal de dois ou mais microfones. Mas se você quiser de um microfone só exportar de um microfone só. Lembrando que o que você vai exportar é um pouquinho mais do que o sinal do white noise. Esse um pouquinho mais não é muito específico. O white noise ele acaba aqui. Esse aqui é o sweep do white noise. Então a gente vai botar um pouquinho mais. Eu sei que isso é bem preciso, mas é um defeito do programa. Se você exportar exatamente na quantidade igual ao white noise, ele vai dar bug, saca? Então exporta um pouco mais. Pra galera que é precisa aí, aqui no tempo de 120 na minha timeline eu botei mais ou menos aí um quarto de compasso a mais. E aí você exporta esse white noise captado pelos seus microfones ou apenas por um microfone, como se fosse exportar uma música qualquer no formato Wave, igual ao formato que você exportou o white noise. Então 24 bits, 48 Hz. Vamos colocar aqui white noise JCM800 MC90, que é o falante da mesa Bug. 57 mais AT2020, só para ser específico. E a gente exporta. Agora é hora de voltar para o nosso Voxengle de Convolver. E o primeiro passo é você carregar o seu white noise que foi gerado, que você importou para o Studio One. Aqui, ó, Test on File. Você vai carregar esse arquivo aqui. E embaixo aqui, nessa parte aqui de baixo, File Folder, você vai colocar o que você exportou na sua DAW, que foi esse nosso WM, JCM800, etc. Aqui você vai clicar em MP Transform, que é uma opção que vai deixar exatamente o seu impulso response do tamanho correto, perfeito. Normalize to menos 0.3 dB. Isso aqui vai deixar o teu impulso response com volume muito alto. Eu, inclusive, me surpreendi com o volume desse impulso response. E aí a gente tem a opção aqui de low cut e high cut, segundo as minhas experiências aqui, criando os IRs. Foi interessante fazer um low cutzinho, é só você digitar aí o número onde você quer que corte. Estou cortando em 60, dava para cortar mais, mas aqui, realmente, abaixo disso, é muito difícil ter alguma coisa interessante para guitarra. Não tem, né? Falantes não reproduzem abaixo disso aqui. E aí é só clicar em processar. É bem rápido, como vocês viram, o procedimento é bem rápido. E pronto, criamos o nosso impulso response e vamos fazer uma comparação para ver, né? Aqui a gente tem o timbre captado pelos microfones e aqui a gente tem separadamente o nosso plugin gratuito sem nenhum IR, e a gente vai usar o IR que a gente criou agora e vai ter aqui como comparar diretamente com o som dos microfones reais. Vamos lá ver isso. Aqui eu vou usar um IR Loader, um carregador de impulso response gratuito, que eu já mostrei aqui, o Pulse. Tem alguns outros, mas esse é bem interessante e bora lá. Quando você cria o seu impulso response, ele gera esses dois arquivos aqui, que eu sinceramente não sei dizer porque danado ele gera esses dois arquivos, mas eu só sei que o que vale é esse DC. Então, dá-lhe no DC. E bora ver o resultado dando o play. Microfones. E Impulse Response.
pessoalmente curti bastante e eu achei que ficou muito parecido, se não ficou igual, ficou muito parecido, velho. Digitem aí o que vocês acharam nos comentários. E para fechar, eu queria fazer um outro teste, como eu falei lá durante o vídeo. O power dos amplificadores fez bastante diferença nos meus testes, e aqui eu tenho o power do JCM 800 e eu queria fazer o teste também com o power do EVH, do 5153, para vocês sacarem que realmente faz bastante diferença no timbre, e por isso eu não fiz do jeito mais clássico aí, né, do método mais clássico que a galera tem feito, que é utilizando powers transistorizados, saca? E claro, não precisa mostrar novamente o processo sendo feito, né? É só realmente instalar os dedos que tá pronto. Temos aqui o nosso 5153, o nosso EVH, o white noise dele, e reparem que se eu der um zoom aqui, esse aqui é o do JCM 800, esse aqui é o do 5150. Vocês veem que a curva já é diferente, né? Aqui, mais ou menos, nesse espectro de frequências, ele já é bem diferente do JCM. Os microfones, inclusive, se comportam de uma maneira diferente em relação ao JCM. E isso, logicamente, vai dar diferença em quê? Em som, em timbre. Por isso que eu escolhi realmente aproveitar e utilizar os powers valvulados dos meus amplificadores, que são bem diferentes, saca? E aqui eu já tenho o teste, um teste aqui com o Impulse Response com o JCM 800 sendo utilizado como power, e aqui embaixo o Impulse Response sendo utilizado o 5150 como power, saca? Vamos ver a diferença. Primeiramente, JCM. E agora o IR criado com o 5150. Claramente tem bem menos agudo, JCM. 5150, EVH. Então ele é bem mais fechado, a proposta realmente é outra, é bem menos bruto, mais sequinho, um pouco mais definido, os graves um pouco mais definidos, e realmente faz uma diferença bem grande no timbre final. E para finalizar, o que eu aconselho a vocês é que toda vez que vocês criarem um Impulse Response, vocês realmente criarem aqui em vários tipos de sample rate, porque vocês não sabem qual é o equipamento que vocês vão colocar ele, saca? Que é exatamente o que eu vou fazer agora, criar em 44, que tem alguns equipamentos que só leem 44, em 48 e um pouco mais exagerado, 96K, que eu realmente não acho que precisa, mas tem alguns equipamentos que leem esse formato, então vou criar também. E é isso aí, esse foi o meu tutorial de como você criar o seu próprio Impulse Response. Qualquer dúvida, deixa aí embaixo, que eu posso trazer novos vídeos sobre o tema. E é isso aí, espero que vocês criem muitos Impulse Responses legais e tirem som pra cacete. Meu irmão, Lucas, esse teu Impulse Response aí ficou foda, viu? Como é que eu consigo ele, velho? Então, eu acabei de criar aqui no canal um clube de membros. Vocês podem ver aí que do lado do inscrever-se, aliás, do inscrito, eu espero que você esteja inscrito aqui no canal, tem a opção de Seja Membro, que é basicamente o meu clube de membros aqui do canal, que eu criei realmente com o intuito de deixar o canal vivo e de tentar trazer cada vez mais conteúdos aqui para o canal. E esses Impulse Responses criados aqui hoje são apenas as primeiras recompensas que eu vou dar para vocês lá no espaço dos membros. Vai vir muito preset de pedaleira, muita aula de guitarra, aula de mixagem, aula do que vocês quiserem, aula de edição de vídeo, o que vocês quiserem. Vocês vão observar que inclusive tem várias opções de preços aí, quando vocês clicarem em Seja Membro, mas que basicamente é uma escolha de vocês, todas as opções vão ter exatamente os mesmos benefícios, mas quem puder contribuir com mais, contribui com mais, quem puder contribuir com menos, contribui com menos, quem não puder contribuir, continua acessando os vídeos e o conteúdo gratuito aqui no canal, que vai se manter, é claro, gratuito. E é isso aí, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, deixar o comentário aí com dúvidas. Posso voltar a fazer novos vídeos sobre métodos de criação, de como você melhorar o seu Impulse. Espero que vocês consigam tirar muito som por aí. Isso aí, deixa o like, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, saca meu Spotify e se pá, vira membro, beleza? Muito obrigado, valeu, até o próximo vídeo.